Na tapeçaria de nossas vidas, cada palavra que pronunciamos é um fio que tece padrões de influência, tanto em nós quanto naqueles que nos rodeiam. A Bíblia nos ensina com clareza e profundidade sobre o tremendo poder que reside em nossas palavras. Através de suas páginas, Deus nos fala, mostrando-nos como nossas palavras podem ser fontes de vida ou instrumentos de destruição. Hoje, convido você a embarcar em uma jornada de reflexão e descoberta, para explorarmos juntos o que Deus diz sobre o poder das palavras. Este não é apenas um chamado para sermos cautelosos com o que dizemos, mas também um convite para entender o impacto transformador que nossas palavras podem ter em nossas vidas, em nossos relacionamentos e no mundo que nos rodeia. A Bíblia nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18. Um poderoso lembrete de que, com cada palavra que pronunciamos, escolhemos construir ou destruir, abençoar ou amaldiçoar. Imagine por um momento o impacto de suas palavras no seu dia a dia. Pense nos momentos em que uma palavra de encorajamento te levantou quando você estava abatido, ou como um comentário doloroso te afetou profundamente. Nossas palavras têm a capacidade de ressoar no coração das pessoas muito depois de serem ditas, deixando marcas indeléveis. Por isso, é crucial termos consciência da força que carregamos em nossa língua, essa pequena faísca capaz de acender grandes fogueiras ou iluminar os cantos mais escuros. Mas como podemos garantir que nossas palavras sejam sempre um reflexo do amor e da luz de Deus? A resposta está na conexão íntima e constante com nosso Criador, através da oração e da meditação em Sua palavra. Ao nos aprofundarmos na Bíblia, descobrimos exemplos vivos e ensinamentos profundos sobre o uso sábio de nossas palavras. O próprio Jesus, com cada palavra que pronunciou, nos mostrou o caminho para uma comunicação que edifica, que cura, que restaura. Assim, te encorajo a olhar para suas palavras como ferramentas poderosas que Deus te deu para influenciar positivamente seu ambiente. Que esta mensagem te inspire a falar com amor, a escolher suas palavras com cuidado e a usar o dom da comunicação para refletir a bondade e a compaixão do nosso Pai Celestial. Que suas palavras sejam sempre uma ponte para o entendimento e a harmonia, levando conforto aos aflitos, esperança aos desesperados e luz aos que estão em trevas. Lembre-se, no reino de Deus, suas palavras têm um propósito divino. Elas são sementes que você planta nos corações e mentes daqueles que te rodeiam, sementes que têm o potencial de crescer em belos jardins de mudança positiva e bênção. Eu te convido a usar esse dom com sabedoria e amor, para que, através de suas palavras, o mundo possa ver e conhecer o coração de Deus. Que este seja o início de um novo capítulo em sua vida, um em que cada palavra que você pronuncie seja um eco do amor infinito do nosso Criador. No coração da nossa fé e caminhada espiritual reside uma verdade poderosa e transformadora que a Bíblia nos revela. Nossas palavras têm um impacto profundo, capaz de transcender o tempo e o espaço, influenciando vidas e moldando destinos. Esse princípio, tecido ao longo das Escrituras, é um chamado divino para reconhecer e honrar o dom da comunicação que Deus nos concedeu. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a palavra de Deus nos ensina que o que dizemos não apenas revela o estado do nosso coração, mas também possui o poder de abençoar ou amaldiçoar, de edificar ou destruir. A morte e a vida estão no poder da língua, nos diz Provérbios 18. Uma poderosa declaração que destaca a dupla capacidade de nossas palavras. Esse ensinamento bíblico não só nos adverte sobre as consequências das nossas palavras, mas também nos convida a usar esse poder com sabedoria e discernimento. Cada palavra que pronunciamos pode ser um instrumento de vida, capaz de infundir esperança, encorajar sonhos, fortalecer ânimo e manifestar amor e compreensão. No entanto, esse mesmo poder, se usado de maneira descuidada ou negativa, tem o potencial de ferir, desanimar e afastar aqueles a quem Deus nos chamou para amar e servir.
Tiago 3 aprofunda ainda mais este tema, comparando a língua com um pequeno leme que guia grandes navios ou uma faísca capaz de iniciar um vasto incêndio. Esta analogia nos lembra que, embora nossas palavras possam parecer insignificantes ou transitórias, elas têm o poder de dirigir o curso de nossas vidas e das vidas daqueles ao nosso redor. Tiago nos adverte sobre a inconsistência de bendizer a Deus enquanto amaldiçoamos aqueles criados à sua imagem, um lembrete de que nossas palavras devem estar em harmonia com os valores do reino de Deus. Como então podemos alinhar nossas palavras com a vontade divina? A resposta está em um relacionamento profundo e constante com Deus, no qual permitimos que seu Espírito nos preencha e guie. Ao nos aprofundarmos na oração e na meditação nas Escrituras, nosso falar se torna um reflexo de nossa caminhada espiritual, um testemunho do amor e da graça que recebemos. Na prática diária da reflexão bíblica, aprendemos a medir nossas palavras, a escolhê-las com cuidado e a usá-las como instrumentos de bênção e paz. Esse princípio bíblico sobre o poder das palavras nos desafia a ser faróis de luz em um mundo frequentemente obscurecido por palavras de ódio e divisão. Nos convida a sermos porta-vozes da verdade, da bondade e do amor de Deus, lembrando-nos de que, através de nossas palavras, temos a oportunidade única de refletir a beleza do nosso Criador e de impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Que esse entendimento nos inspire a falar com amor, a escolher nossas palavras com sabedoria e a usar esse dom divino para glorificar a Deus e abençoar os outros. Que cada palavra que pronunciamos seja um eco da bondade e da misericórdia de Deus, levando luz, esperança e cura a todos que as ouvirem. Na tapeçaria complexa e vibrante da existência humana, nossas palavras se manifestam como ferramentas poderosas, capazes de moldar realidades, transformar corações e definir o curso de nossas vidas. Essa capacidade inata de nossa língua para abençoar ou amaldiçoar, construir ou destruir, nos coloca diante de uma monumental responsabilidade. É um dom divino, um privilégio e um peso que carregamos todos os dias, muitas vezes sem plena consciência de sua extensão e consequências. O poder da língua para infundir vida ou desencadear destruição não é uma mera metáfora poética, mas uma verdade viva, respaldada pela sabedoria eterna da Bíblia. Somos confrontados com um chamado claro para reconhecer esse poder profundamente e a responsabilidade que ele acarreta. É um chamado para refletir sobre como nossas palavras afetam não apenas aqueles ao nosso redor, mas também a nós mesmos, nossa relação com Deus e o mundo em geral. Esse poder duplo da língua, capaz de abençoar ou amaldiçoar, nos convida a uma introspecção profunda. Como usamos nossas palavras no dia a dia? Elas são fontes de encorajamento, conforto e bênção, ou se tornam, às vezes, canais de dor, divisão e desânimo? A reflexão sobre essas perguntas não visa induzir culpa, mas inspirar mudança, um desejo de alinhar nossas palavras com os princípios de amor, verdade e graça que fundamentam nossa fé. A responsabilidade de exercer esse poder com sabedoria e compaixão é grande. Cada palavra que pronunciamos tem o potencial de deixar uma marca indelével na alma de outro ser humano. Pode ser a chave que liberta alguém de suas correntes de desespero, a luz que ilumina um caminho escuro ou o bálsamo que cura uma ferida profunda. Mas, ao mesmo tempo, sem o cuidado e a reflexão adequados, nossas palavras podem ser espadas que ferem, muros que dividem e sombras que escurecem. Diante dessa realidade, somos convidados a buscar a sabedoria e a orientação de Deus em cada palavra que pronunciamos. Através da oração e da meditação em Sua palavra, podemos aprender a dominar nossa língua, a convertê-la em um instrumento de vida, paz e bênção. De bênção e não de maldição, é um processo de transformação, um caminho de aprendizado em que, passo a passo, nossas palavras começam a refletir mais o coração de Deus, cheio de amor, compaixão e verdade. Essa responsabilidade não é um peso que devemos carregar sozinhos.
Deus, em sua infinita graça, está sempre disposto a nos ensinar, a nos moldar e a nos fortalecer para que possamos utilizar nossas palavras de maneira que honrem seu nome e edifiquem os outros. Ele nos deu seu Espírito Santo como guia e conselheiro, para que mesmo nos momentos de maior frustração ou ira, possamos escolher palavras que curem em vez de ferir, que unam em vez de separar. Que esse entendimento do poder de nossas palavras nos inspire a falar com amor, a escolher a gentileza sobre a dureza, a verdade sobre a falsidade, a bênção sobre a maldição. E nesta jornada, lembremos sempre que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco, ensinando-nos a usar este incrível presente de nossas palavras para refletir seu amor e sua luz em um mundo que tanto precisa. No vasto e complexo tapete das interações humanas, as palavras exercem um poder sublime, capaz de transformar desertos espirituais em oásis de esperança e desolação em alegria. Esse poder transcende o simples ato de comunicar. Se torna um veículo divino de bênção e ânimo, um eco da bondade e da graça de Deus que ressoa na alma humana. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de como as palavras foram usadas para abençoar, desde a bênção de Isaac a Jacó até as palavras de Jesus que curaram, libertaram e restauraram vidas. Esses exemplos nos ensinam que nossas palavras têm o potencial de refletir a luz de Deus, de ser faróis de esperança e fontes de ânimo em um mundo frequentemente marcado pela escuridão e pela desesperança. No mundo atual, onde as palavras frequentemente são proferidas levianamente e se espalham sem reflexão, há uma necessidade imperiosa de recuperar a consciência de seu valor sagrado. Cada palavra que pronunciamos é uma semente que plantamos no jardim do universo, capaz de florescer em beleza ou murchar em desolação. Ao escolher conscientemente abençoar os outros com nossas palavras, participamos do ato divino de criação, tecendo fios de luz na tela da existência humana. Para usar nossas palavras como fontes de bênção e ânimo, podemos começar com práticas simples, mas profundas. Primeiro, fazer da escuta um fundamento de nossa comunicação. Ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração, para compreender verdadeiramente as necessidades e as lutas de quem nos rodeia. A partir desse lugar de empatia, nossas palavras podem se tornar respostas autênticas que encorajam, que consolam, que edificam. Outro conselho prático é cultivar a gratidão em nosso falar. Expressar apreço e reconhecimento não só exalta o espírito de quem recebe, mas também enriquece a alma de quem dá. As palavras de gratidão são um bálsamo nas feridas da alma, um lembrete da beleza e da bondade que ainda pervivem no mundo. Da mesma forma, podemos fazer da oração uma parte integral de nossa comunicação. Antes de falar, tomemos um momento para encomendar nossas palavras a Deus, pedindo que as use como instrumentos de seu amor e de sua verdade. Essa prática nos alinha com o propósito divino e nos permite ser canais da paz e da esperança de Deus. No cotidiano, as palavras de ânimo e afirmação podem ser faróis de luz para aqueles que atravessam momentos de dúvida ou desencorajamento. Um simples "creio em você", "estou aqui por você" ou "Deus tem um propósito para a sua vida" pode ser o impulso que alguém precisa para seguir em frente, para ver além das nuvens da circunstância em direção ao horizonte da promessa divina. Em resumo, nossas palavras têm o poder não só de refletir quem somos, mas também de moldar o mundo em que vivemos. Ao escolher usar nossas palavras para abençoar e edificar, participamos da obra redentora de Deus, tecendo fios de graça no tapete da existência humana. Que cada palavra que pronunciarmos seja um reflexo da luz de Deus, um testemunho de seu amor e de sua verdade, e uma fonte de bênção e ânimo para todos que as escutam. Na jornada da vida, as palavras que escolhemos atuam como faróis que podem iluminar caminhos ou como tempestades que obscurecem horizontes. A força das palavras negativas, ferinas ou críticas
reside não só em sua capacidade de ferir o coração e o espírito de quem as recebe, mas também em seu potencial para erodir a luz interior de quem as pronuncia. Esse poder destrutivo das palavras negativas nos chama a uma profunda reflexão e a um compromisso consciente de escolher um caminho diferente, um que honre a dignidade inerente de cada pessoa e reflita a bondade e o amor que cada ser humano merece. As consequências das palavras negativas se estendem além do momento em que são pronunciadas. Como pedras lançadas a um lago tranquilo, criam ondas que podem perturbar a paz e o bem-estar, não só de quem se dirige, mas também dentro das comunidades e relações. Essas palavras podem deixar cicatrizes emocionais duradouras, semear sementes de dúvida e medo, e erodir a confiança e a conexão. Em última instância, debilitam o próprio tecido da nossa humanidade, afastando-nos da compaixão e da empatia que nos unem. Diante desse desafio, somos convidados a adotar estratégias conscientes para evitar o uso de palavras negativas. O primeiro passo é a autoconsciência, reconhecer os momentos em que nossas próprias feridas, medos ou frustrações nos impulsionam a falar de um lugar de dor em vez de amor. Nesses momentos, a pausa se torna uma ferramenta poderosa. Antes de falar, tomemos um momento para respirar, refletir e escolher nossas palavras com cuidado. Isso pode transformar o impulso de ferir em uma oportunidade para curar, ou ao menos para não causar dano. Outra estratégia é o cultivo da empatia. Esforçar-se para compreender a perspectiva e os sentimentos dos outros nos permite comunicar de uma forma que honre sua dignidade e reflita nosso desejo compartilhado de conexão e entendimento. Isso não significa evitar a verdade ou a confrontação necessárias, mas sim emoldurar nossas palavras, de maneira que promovam o crescimento e a compreensão mútua, em vez da divisão e da dor. Além disso, o compromisso com a prática da afirmação e do ânimo ativos pode contrabalançar a tendência à negatividade. Ao fazer um esforço consciente para reconhecer e verbalizar o que é bom nos outros, não apenas elevamos aqueles que nos rodeiam, mas também reorientamos nosso próprio coração em direção à gratidão e à positividade. Finalmente, a oração e a meditação podem ser fontes inestimáveis de força e sabedoria para guiar nossa comunicação. Ao buscar a orientação de Deus em como usamos nossas palavras, podemos encontrar a força para superar as tendências negativas e ser instrumentos de seu amor e graça no mundo. As palavras têm o poder de criar e destruir, de curar e ferir. Escolher conscientemente usar nossas palavras para refletir o amor, a bondade e a compaixão é um ato de coragem e fé. Nos desafia a olhar além de nossas reações instintivas e a agir de uma forma que honre nossa conexão mais profunda com os outros e com Deus. Ao fazer isso, não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas também contribuímos para um mundo onde as palavras sejam fontes de vida, não de feridas, pontes para a compreensão, não barreiras de divisão. No ruído constante de nosso mundo, o silêncio emerge não apenas como um refúgio, mas como uma profunda expressão de sabedoria e discernimento. Esse valor do silêncio, muitas vezes subestimado, é na verdade uma poderosa ferramenta em nosso arsenal espiritual, um meio pelo qual podemos honrar a Deus e aos outros de maneira significativa. A Bíblia, em sua sabedoria atemporal, nos oferece inúmeros exemplos e ensinamentos sobre a importância de escolher o silêncio, lembrando-nos que há um tempo para falar e um tempo para calar, e que no discernimento desses tempos reside uma profunda sabedoria. O silêncio nos convida à reflexão e ao autoexame, permitindo-nos ouvir a suave voz de Deus acima do tumulto de nossas vidas diárias. Na quietude, podemos encontrar clareza e direção. Podemos discernir a vontade de Deus, além de nossas próprias inclinações e desejos. Esse ato de silêncio não é passividade, mas uma escolha ativa de abrir nosso coração ao divino, de buscar orientação na fonte de toda a sabedoria. A sabedoria do silêncio
também reside em sua capacidade de preservar a paz e fomentar a harmonia. Em Provérbios 17, é dito que até o insensato é considerado sábio quando se cala, prudente quando fecha os lábios. Esse versículo nos lembra que o silêncio pode ser uma manifestação de prudência e discernimento, evitando palavras precipitadas que podem ferir ou dividir. Escolher o silêncio em momentos de tensão ou conflito pode ser uma poderosa afirmação de nossa fé em Deus, confiando nele para guiar e resolver as situações segundo sua vontade e seu tempo. Além disso, o silêncio nos ensina a ouvir tanto a Deus quanto aos outros. Em um mundo onde todos buscam ser ouvidos, escolher ouvir é um ato de amor e respeito. Isso nos permite compreender verdadeiramente os outros, suas lutas, esperanças e sonhos, e refletir o amor de Deus em nossas respostas e ações. A prática do silêncio nos forma para sermos melhores ouvintes, mais empáticos e compassivos, mais sintonizados com o coração de Deus e os corações de quem nos rodeia. O silêncio também tem um valor intrínseco na adoração e na contemplação. Na quietude, podemos adorar a Deus com um renovado senso de assombro e reverência. O salmista nos convida a estar quietos e saber que eu sou Deus. Salmo 46. Um lembrete de que no silêncio podemos experimentar a presença de Deus de uma maneira profunda e pessoal, reconhecendo sua soberania e amor em nossas vidas. Em resumo, o valor do silêncio na vida cristã é multifacetado, oferecendo um caminho para uma maior sabedoria, paz e conexão com Deus e com os outros. Nos desafia a considerar cuidadosamente nossas palavras, a ouvir mais profundamente e a buscar a orientação de Deus na quietude. Ao cultivar o silêncio, não apenas enriquecemos nossa própria vida espiritual, mas também nos tornamos instrumentos da paz e do amor de Deus no mundo. Que possamos abraçar o silêncio não como uma ausência de palavras, mas como uma plenitude de presença, permitindo que Deus fale através de nossa vida de maneiras que as palavras nunca poderiam expressar. No tapete da vida, as palavras que escolhemos são os fios com os quais tecemos nossas relações, moldamos nossas realidades e pintamos as paisagens de nosso entorno. A transformação através das palavras não é apenas um conceito poético, mas uma poderosa verdade, vivida por muitas pessoas cujas vidas foram profundamente alteradas pelo consciente mudança em direção ao positivo e ao propósito. Esses testemunhos de mudança não apenas ressaltam a capacidade de nossas palavras para influenciar o mundo ao nosso redor, mas também a profunda conexão entre o que dizemos e o que vivemos. A capacidade de nossas palavras para transformar se arraiga no reconhecimento de seu poder intrínseco, não apenas para refletir nossa realidade interna, mas para criá-la. Ao mudar conscientemente nossa forma de falar, ao escolher palavras que edificam em vez de destruir, que encorajam em vez de desanimar, começamos a notar uma mudança notável, não apenas em como nos percebem os outros, mas em como nos sentimos e agimos. As histórias de indivíduos que adotaram essa mudança falam de relações restauradas, oportunidades inesperadas e uma renovada sensação de paz e propósito. Cultivar um hábito de falar positivamente começa com a consciência. É fazer uma pausa antes de falar, perguntando-se se nossas palavras serão uma ponte ou uma barreira em nossas relações. É escolher conscientemente palavras que reflitam a bondade, a compaixão e a verdade, mesmo em situações desafiadoras. Essa mudança não nega a realidade dos sentimentos negativos ou das situações difíceis, mas busca abordá-los de maneira construtiva, promovendo a cura e o entendimento. A prática de falar com propósito também implica ouvir ativamente, não apenas para responder, mas para compreender verdadeiramente. Nesse espaço de compreensão, nossas palavras podem se tornar ferramentas de conexão e empatia, fortalecendo nossas relações e criando um ambiente de apoio e amor. Além disso, alinhar nossas palavras com nossos valores e crenças nos dá uma base sólida a partir da qual falar.
Isso significa que nossas palavras não são apenas positivas, mas também ressoam com a verdade de quem somos e no que acreditamos. Nesse alinhamento, encontramos a coerência que leva a uma vida de integridade e propósito. Os conselhos para fomentar essa mudança incluem começar cada dia com afirmações positivas, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Trata-se de reconhecer e celebrar o que é bom, expressando gratidão aberta e frequentemente. É praticar a empatia, escolhendo reconhecer e validar os sentimentos dos outros, mesmo quando não estamos de acordo, e buscar o perdão, oferecendo-o generosamente, utilizando nossas palavras para curar feridas em vez de causá-las, requer paciência, prática e perdão, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Mas é uma jornada que vale a pena, porque no final, as palavras têm o poder não só de mudar nossas vidas, mas de tocar os corações daqueles ao nosso redor, criando ondas de mudança que podem reverberar muito além do que jamais imaginamos. Que cada um de nós possa ser consciente do poder de nossas palavras e escolher usá-las como instrumentos de amor, esperança e transformação. No coração da nossa fé cristã reside um princípio transformador que nos ensina o imenso poder que reside na oração e na confissão positiva. Essas práticas não são meros rituais ou fórmulas mágicas, mas o veículo através do qual nossas vidas podem se alinhar profundamente com a vontade e as promessas de Deus. A oração e a confissão positiva são atos de fé e declarações de confiança no poder e na fidelidade de Deus, convidando-nos a viver não só em esperança, mas na certeza da bondade de Deus para conosco. A oração, esse diálogo íntimo com nosso Criador, é o fundamento sobre o qual se constrói nossa relação com Deus. Na oração, nos abrimos sinceramente a Ele, compartilhando nossos desejos mais profundos, nossas preocupações, alegrias e agradecimentos. Mas a oração é mais do que simplesmente pedir. É também ouvir, estar dispostos a receber o que Deus tem para nós, mesmo que isso difira de nossas próprias expectativas. Nesse espaço sagrado, nossas palavras se tornam pontes que nos conectam com o coração de Deus, permitindo-nos captar um vislumbre de sua vontade para nossas vidas e como podemos vivê-la plenamente. A confissão positiva, por outro lado, é o ato de declarar em voz alta as verdades da Bíblia, as promessas de Deus e afirmar nossa fé nelas. Ao confessar positivamente, não apenas nos lembramos de quem é Deus e o que Ele prometeu, mas também declaramos nossa confiança em que Ele é fiel para cumprir essas promessas. Essas declarações de fé têm o poder de remodelar nossa mentalidade, transformar nossa perspectiva e, em última análise, influenciar a realidade de nossas vidas. Quando falamos palavras de fé, esperança e amor, estamos alinhando nossas vidas com a vontade de Deus, abrindo as portas para que seu poder atue em e através de nós. A combinação de oração e confissão positiva é uma prática poderosa que nos empodera para enfrentar os desafios da vida com uma força renovada. Essas práticas nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas. Temos um Deus que nos ouve, nos ama e deseja o melhor para nós. Ao orar, derramamos nosso coração diante dele e, ao confessar positivamente, reafirmamos nossa fé em sua capacidade de transformar nossas circunstâncias. A Bíblia está repleta de exemplos e promessas que podemos usar como base para nossas orações e confissões, desde a afirmação de que tudo posso naquele que me fortalece, até a certeza de que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Essas verdades bíblicas se tornam âncoras para nossa alma, sustentando-nos em tempos de incerteza e nos dando a coragem para avançar. Incorporar a oração e a confissão positiva em nossa vida diária requer intencionalidade, mas os frutos dessa prática são imensuráveis. Ela nos ajuda a nos concentrar em Deus, fortalece nossa fé e nos prepara para receber as bênçãos que Ele tem reservadas para nós. Mais do que mudar as circunstâncias externas, essas práticas transformam nosso interior, renovando nossa mente e espírito.
Ao fazer da oração e da confissão positiva uma parte integral de nossa vida, não apenas buscamos a Deus em momentos de necessidade, mas cultivamos uma relação contínua com Ele. Essa relação constante é o que nos permite ver além de nossas circunstâncias atuais e abraçar a esperança e a paz que somente Ele pode dar. Que cada um de nós se sinta inspirado a aprofundar sua vida de oração, a confessar corajosamente as promessas de Deus e a viver com a certeza de que nossas palavras, quando alinhadas com Sua vontade, têm o poder não apenas de mudar nossas vidas, mas também de impactar o mundo ao nosso redor. Na comunhão íntima com Deus e na ousada proclamação de Sua verdade, encontramos a chave para uma vida de verdadeiro poder e propósito. Neste caminho, através da revelação do poder que reside em nossas palavras, exploramos como cada palavra que pronunciamos carrega em si a capacidade de construir ou destruir, de abençoar ou maldizer, de refletir a luz de Deus ou de obscurecer nossos caminhos e os daqueles que nos rodeiam. Essa verdade, profundamente enraizada nas Escrituras, nos convida a uma reflexão profunda sobre o impacto que nossas palavras têm no mundo ao nosso redor e em nossa própria vida espiritual. Agora, ao chegarmos ao final de nossa reflexão, é momento de fazer um chamado à ação. É um convite a cada um de nós, não apenas para reconhecer o imenso poder que Deus nos concedeu através de nossas palavras, mas também para nos comprometermos a utilizar esse dom divino de maneira que honre a Deus e edifique os outros. Que nossas palavras não sejam meros sons perdidos no vento, mas ecos da verdade, do amor e da compaixão de Deus, ressoando nos corações daqueles que as escutam. Que este momento seja um ponto de inflexão em nossas vidas, onde escolhemos conscientemente deixar para trás as palavras que ferem e nos esforçamos para preencher nossos lábios com palavras que abençoam, curam e restauram. Que cada conversa, cada interação, seja impregnada com a graça e a verdade que fluem do coração de Deus, transformando nossas relações, nossos ambientes e, em última análise, nosso mundo. Com essa visão em mente, nos aproximamos agora de Deus em oração, buscando Sua sabedoria e seu guia para nossas palavras. Pai Celestial, Tu que criaste o universo com Tua palavra e nos concedeste o inestimável dom da fala, pedimos humildemente que enches nossos corações com Teu amor e nossas mentes com Tua sabedoria. Ajuda-nos a ser conscientes do poder que nossas palavras carregam e ensina-nos a usar esse poder para refletir Tua luz neste mundo. Dá-nos o discernimento para saber quando falar e quando guardar silêncio, e a força para controlar nossa língua, para que nossas palavras sejam sempre um reflexo de Teu amor e verdade. Diz a cada pessoa que compartilhou este momento conosco que suas palavras se tornem fontes de vida e esperança para todos que as escutam. Que através de nossas palavras, o mundo possa ver um vislumbre de Teu amor e bondade. Em nome de Jesus, amém. Double asterisk. Que este compromisso com nossas palavras seja o início de uma mudança profunda em nossas vidas. Uma mudança que não apenas nos transforme, mas também abençoe aqueles com quem compartilhamos nosso caminho. Lembre-se sempre de que, no poder da oração e com a orientação do Espírito Santo, nossas palavras podem ser faróis de luz na escuridão, levando o amor e a esperança de Deus a cada canto de nossa existência.